Talvez o senhor não consiga explicar a chama da pregação, mas o senhor consegue lembrar e contar pra gente como é que o senhor se descobriu nesse chamado da pregação? A própria circunstância. Não teve uma experiência? Não tive. Por exemplo, eu era criança, bem arteira, né? Geralmente essa criança arteira na igreja tem destaque. A tia, né, chamava de tia. A tia chama o Carvalho. E foram colocando isso em mim. Foram colocando. Eu não tinha noção. Depois, quando cheguei aos 17, 18 anos, eu já estava totalmente dominado por isso. Eu sabia que era isso que eu queria. E sabia que era isso. Porque, olha, um detalhe importante. Está faltando Bíblia na nossa conversa. Paulo, 1 Timóteo capítulo 3 e verso 1, Paulo diz assim: se alguém deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Então, desejar o ministério, desejar pregar, desejar cantar, é bíblico. É bíblico. Só que aí, quando se traduz a palavra desejar no grego, é oregon. E órego significa esticar-se até alcançar algo. Então o grego diz: se alguém se estica, alcançará o que quer. Então, na visão de Paulo, em 1 Timóteo 3,1, não é o ministério que vem à pessoa. Porque nós temos que entender que em outros momentos o ministério foi até a pessoa. Mas a gente só precisa ver aonde ele falou e para quem ele está falando. O grande problema é que a gente quer juntar todos os versículos na mesma balaia. Não. Naquele momento, Paulo está dizendo: se alguém esticasse, pagar preço. Por isso que o ministério, ele não é simples. Quando se estica, esticar é fazer força, é sair do lugar, é correr atrás. Você está entendendo? Não é simplesmente ficar como eu estou aqui nessa bela sala, junto com meus amigos. Não. Não, por exemplo, igual quando nós vamos trabalhar com as cartas, esses dias aqui quando Paulo chama os 7 pastores das 7 igrejas de estrelas, que vem o grego resteros, que significa aquele que ilumina. Então, ser estrela na visão de Deus não é o glamour. É aquele que ilumina o caminho para que outro passe. Essa é a função do pastor de Esmirna, de Éfeso, de Laodiceia, de Tiatira, de Sardes. Não é a ideia que a pessoa, a fama. E capítulo 2:1 diz assim, que as estrelas estão na mão de Deus. São guardados, protegidos, que é a palavra kratos, kratel, que significa guardado está, protegido está. Então, se você hoje me ouve e está sofrendo no ministério, significa que você está se esticando. O sofrimento Continue. Continue. Vai até alcançar. O sofrimento não é para desistir, é para se esticar. Por exemplo, Jesus, ele faz um culto. Mateus, pode colocar a Bíblia? Pode, sim. Oxi. Mateus 26:30 diz que, havendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. A palavra hino ali é runos, significa um louvor a Deus. Eu vou pular logo para não criar problema. Mas ninguém canta para mim. O louvor, o hino é para Deus. E está tendo um probleminha hoje nos nossos cursos. E como a gente identifica e Deus também não canta para ninguém, né? E o camarada está cantando para nós. Eu vou primeiro te responder aquela primeira pergunta. Se for perguntar várias, se eu responder presta atenção. E ele saiu. Para onde ele foi? Para o Monte das Oliveiras, o Getsemane. E a Bíblia diz que ele leva 11. Ele leva 11, porque o Judas já estava tramando o que ia acontecer após isso. E dos 11, ele pega 3, pode ler. Ele pegou Pedro, Tiago, João e tirou dos 11. Uma verdade, Jesus tem amigos entre os amigos. Perfeito. Se Jesus tem amigos entre os amigos, não há nenhum problema nós também. Ele tem 11, mas ele tira 3. Afasta-se. E a Bíblia diz que, posto em agonia, orava mais. Então eu estou te respondendo a pergunta nesse texto.
Jesus, quanto mais agonia, mais ele orava. Posso dar um exemplo aqui? É como quando aquela paixão da mocidade, quanto mais você sofre, mais você gosta. É, a mesma coisa nós estamos fazendo essa pergunta para a tua resposta. Tem até uma mensagem do Senhor Quando sobre Jeremias fala, também. Sobre Jeremias, é como fogo que queima os ossos. Quando o camarada diz assim, eu estou sofrendo, vou desistir. Não, é aí que é para continuar. Jesus, quanto mais e posto em agonia, orava mais. Ele orava mais. A palavra agonia no grego é agonidizo. E agonia significa combate, desgaste. A oração é um combate. A oração é um desgaste. Quando você ora e sai da oração todo machucado, é sinal que a oração fez efeito. Uau. Quando você levanta rindo e tal lá, e ele orava mais, posto em agonia, orava mais intensamente. Só para a gente mudar de assunto, a palavra intensamente no grego é ektenes. E ektenes significa esticar de um lado para o outro. Jesus foi tão esticado que aí aparece aquele final do verso dizendo que o seu suor tornou-se em grandes, que é megalho, gotas de sangue.